Bom dia, meu povo querido, meus amigos, irmãos em Cristo Jesus, como vocês estão, meus queridos seguidores de todos os dias, não é isso? E hoje nós estamos aqui dando continuação à nossa linda semana que começou ontem, né? E hoje já são 23 de março, esta segunda-feira abençoada por Deus. E nós estamos hoje começando, dando início aqui com muita alegria ao nosso Cantinho do Coração. É, o Cantinho do Coração que chega aí todos os dias pertinho de você, dentro de você. E nós hoje estaremos falando de uma personagem, né, que marcou a história. A mulher samaritana. Que coisa linda que Deus fez na vida dela, não é? Ela deixou tudo para trás, né? Tudo que ela um dia foi, ela deixou de ser quando ela encontrou Jesus, né? Então, eu resolvi falar sobre ela em 5 pilares aqui, dando um resumo do que Jesus fez na vida desta abnegada mulher, a mulher samaritana. Primeiro, nós estamos falando sobre isso porque ainda estamos no nosso mês de março e eu, como prometi, todos os dias estaria falando sobre uma mulher da Bíblia em comemoração ao mês da mulher, o mês de março, né? Por sinal, Deus está fazendo coisas extraordinárias na vida das mulheres de Deus que têm nos assistido todos os dias. O primeiro pilar que eu quero falar sobre esta mulher é a questão do encontro improvável, não é? Era improvável esse encontro, não havia possibilidade, né? Jesus, ele vem com os discípulos, a palavra vai dizer lá em João 4, do 4 ao 42, conta a história da mulher samaritana. Vou repetir. João 4, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4 ao 42, conta a história da mulher samaritana, né? Então, era algo que era improvável acontecer, mas Jesus vinha com os discípulos disseram: Senhor, vamos adentrar a cidade para comprar pão, e ele disse: não, vocês vão e eu fico aqui no poço. E diz a palavra que a mulher, ela ia sempre ao meio-dia buscar água naquele poço, porque era a hora que poucas pessoas iam, porque ela era rejeitada, criticada na cidade por ser uma mulher que não vivia com a sua vida regularizada no sentido de ter esposo. E aí, Jesus, ele para resolver uma situação que ele já sabia de toda a situação. Então, é um encontro improvável. Jesus, por que é improvável? Jesus, judeu, conversando com um samaritano. Jesus era judeu, mas ele resolveu parar para conversar com uma samaritana. Ponto 2. A água da vida estava diante daquela mulher. Quem era? Jesus. Né? Explica que quem bebe da água do poço voltará a ter sede, a palavra vai dizer, mas a água que ele dá nunca mais terá sede, que é o Espírito Santo, a salvação para as nossas vidas. Então ele começa a ter esse diálogo com ela. Eu estou resumindo em pequenos pilares. Terceiro pilar é a revelação pessoal. No desenrolar da conversa, Jesus demonstra conhecer o passado dela, que assusta ela, né? Que já teve 5 maridos e vivia com um homem que não era o seu esposo. Ele revela ser um profeta e o Messias. Então ela declara nesse momento que ele é o Senhor, né? E ela fica assim estarrecida, como que pode... E aí ela vê que aquele homem era algo diferente. Quarto pilar, ele entra na adoração em espírito e em verdade. Quando Jesus se pronuncia, ele ensinava que a verdadeira adoração não depende de locais físicos, né? Jerusalém, por exemplo, mas de uma postura interior. Quando a gente se posiciona para adorar, que ela começa a dialogar: Senhor, e onde adoraremos? E o Senhor falou, o adorador, ele adora onde ele sente-se feliz em estar adorando, sentindo a presença de Deus. Os verdadeiros adorarão
Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí a conversa dele continua, eu estou acelerando por conta do nosso pequeno tempo. O quinto pilar é o impacto e evangelismo. Causou um impacto aquela conversa. E agora vem a brilhante conversão, né? E a mulher deixou seu cântaro e correu à cidade para anunciar Jesus, levando a muitos samaritanos, não é? O que creram, que ela estava crendo, né? E aí ela entrega a vida dela para Jesus, e naquele momento ela entra na cidade e começa a evangelizar, e dizer, olha, eu encontrei um homem que ele contou tudo sobre a minha vida. E aí ela começa a pregar de Jesus. Então a gente vê aqui que uma pessoa que era uma mulher perdida lá da vida, na vida promíscua, na prostituição, aquela mulher, né, totalmente escória da sociedade, que ia buscar água até no horário para que ninguém a visse, agora ela era a maior missionária aquela samaritana. Transformou-se em uma maior missionária da palavra de Deus, anunciando o que Jesus fez na vida dela. Por quê? Porque ela deixou para trás tudo aquilo que ela estava vivendo e vivenciando. Ela tinha medo e ela fugia de pessoas para não ser criticada, né? É tanto que ela já começa criticando Jesus, dizendo, como é que tu, judeu, vem falar com uma samaritana, não é? Mas aí o Senhor Jesus, ele estava determinado a entrar naquela vida e mudar a sua história. E ele mudou a história daquela mulher, deixando tudo para trás e seguindo adiante, prosseguindo, que é o nosso alvo, que é Cristo Jesus. Então, você, mulher querida que está me ouvindo, deixe as coisas para trás e siga a Jesus. Você que ainda não entregou sua vida para Cristo, é uma excelente oportunidade de você mergulhar nessa palavra no capítulo 4 do Evangelho de João, capítulo 4, do 4 ao 42, e aí você vai mergulhar e vai entender cabalmente esse diálogo na profundidade, tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida. Estamos fechando o cantinho do coração com muito cuidado, estamos fechando e estamos entrando agora com muita ousadia, graça de Deus, para fazermos mais um café com Deus Pai. Já falei a data, vou repetir. Hoje, 23 de março de 2026. Estamos chegando aí pertinho de você com mais um café com Deus Pai. E o tema de hoje é Deixe para Trás, baseado em Lucas, capítulo 6, versículo 17, que diz assim: não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Porque a temática nos ensinará que perdoar faz parte da vida de quem decidiu pelo amor, não é? O perdão é uma decisão sem retorno. Esquecer você não vai, mas você decide perdoar para poder viver. Então, a história hoje nos conta o seguinte: em nossa caminhada diária, em nossa caminhada diária, nem sempre o que mais pesa é o que temos nas mãos, mas o que levamos no coração. Gente, o que tem de gente guardando lixo no coração, doente de depressão, doente de ódio, de amargura, perde o sono, não é? Se empantufa de medicação para dormir, o sono não vem. Cama king, ar-condicionado, blackout, não é? Um clima maravilhoso dentro do seu quarto e você não consegue dormir. Sabe por quê? Porque você deixou que o seu coração acumulasse amargura, ódio, tristeza. Em nome de Jesus, saia desse quadro. Em nome de Jesus, saia desse patamar. Em nome de Jesus, saia deste viés e viva em liberdade de vida. A palavra diz que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância.
Se você ainda não aceitou Jesus, passa lá na cruz de Cristo, reconhece-o como seu Senhor e Salvador da sua vida e viva o extraordinário. Durma bem, viva bem, porque Jesus, ele está dizendo para você hoje, deixe tudo para trás e me siga. Glória a Deus. Há uma antiga parábola que fala sobre dois viajantes que seguiam para uma estrada. Quando encontraram uma jovem à beira de um rio, ela não conseguia atravessar. Isso mesmo. Um dos viajantes, sem pensar duas vezes, pegou-a nos braços, atravessou com ela e a colocou do outro lado. Então continuaram a caminhada. Horas depois, o outro viajante rompeu o silêncio. Não deveríamos tocar em mulheres. O primeiro respondeu: eu a deixei lá atrás, você ainda a carrega? Quantas vezes fazemos o mesmo? Ficamos remoendo o que alguém fez, alimentando julgamentos, segurando ressentimento ou cultivando culpas que já deveríamos ter deixado no passado. Enquanto Jesus nos convida à graça, apegamos-nos a regras, mágoas e percepções. Tudo isso é lixo. Tudo aquilo que vem para a minha vida, para destruir a minha vida, é lixo. E eu não estou aceitando. Não. Eu quero o que vem para a minha vida para somar, para agregar, para melhorar, mas para prejudicar, muito obrigada. O amor de Deus é firme, mas também é compassivo. Jesus tocou leprosos, acolheu pecadores e libertou pessoas cativas e ensinou: não julguem e não serão julgados, conforme Mateus 7:1. Ele nos chama a agir com discernimento, sim, mas sempre com misericórdia. Hoje, talvez você precise se libertar de algo que tenha carregado por demasiado tempo. Uma crítica, uma lembrança dolorosa, um julgamento. Na sua caminhada da terra, o perdão tem de ser exercido. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Conforme Efésios 4:32. Não carregue aquilo que deveria ter deixado lá atrás. O caminho fica mais leve quando o coração está livre, não é? Tudo é melhor. Você está com o coração tranquilo, consciência limpa, a alma trabalha melhor, o pensamento, não é? Quem chega perto de você se alegra porque sente algo libertador vindo de você. Você já ficou próximo de pessoas que você sentiu mal? Já ficou próximo de pessoas que, se você passar mais de 2 horas, quando você se levantar, parece que passou um trator em cima de você? São pessoas extremamente carregadas de coisas ruins, que ela come, ingere, volta e engole novamente, porque precisa viver aquilo para remoer e manter firme o ódio. Mas que o sangue de Cristo te cubra. Que o eterno Deus cubra a tua vida. Que o Senhor dos Exércitos te dê graça, força e vigor para você viver o extraordinário de Deus em liberdade, perdoando, amando e vivendo o melhor de Deus. Porque perdoar faz parte da vida de quem decidiu pelo amor. Decida pelo amor. Eu vou contar um exemplo rapidinho de uma irmã aqui do meu país, de uma igreja que eu já prestei serviço como professora de percussão, o que ainda sou, pela infinita misericórdia e graça. Não mais lá, mas nesse período sim. E essa irmã tinha um marido difícil, ele era obreiro crente. Quando terminava o culto, aliás, quando eles estavam se arrumando para vir para a igreja, ela dizia: amor, vamos por esse outro caminho. Aquele caminho é muito difícil, é difícil chegar na igreja, a estrada é ruim, mas ele só ia por lá.
Quando terminava o culto, ela dizia a mesma coisa: vamos para o outro caminho que é melhor, para chegar em casa melhor. E ele só ia pelo caminho ruim, desagradável. Se repetiram meses a mesma insistência dela, mas ele sempre relutava e fazia da forma que ele queria. Houve um dia que o Espírito Santo entrou nela na igreja e falou para ela: filha, não diga mais nada. Quando ele perguntar, ou quando ele disser que está indo por aquele caminho, você fica calada. Não diz nada. E aí, quando terminou o culto, entraram os dois no carro, ela sem dizer nada, ele foi pelo caminho ruim. No outro dia vieram para o culto, voltaram novamente, ela não perguntou nem nada, nem na ida, nem na volta. No terceiro dia, novamente, nem na ida, nem na volta, não fez mais nem uma pergunta, vamos por outro caminho. Quando foi no quarto dia, ele se inquietou e disse: por que você não está mais perguntando se eu vou, pedindo a mim para ir pelo caminho melhor? Ela disse: meu querido, é porque entre o ódio e o amor, eu escolho o amor. Então, eu decidi escolher o amor para poder viver melhor. Né? Então, escolha decidir viver melhor. E sabe o que aconteceu? Desde esse dia, ele nunca mais foi pelo caminho ruim. Só foi pelo caminho bom. Por quê? Porque ele achava bom irritá-la. Não é? Mas teve um momento que ela agiu de sabedoria. Ela escolheu ser feliz. Ser feliz é deixar tudo para trás e viver o melhor. Tá te prejudicando alguma coisa? Se cala, fica tranquila. Uma hora essa pessoa vai dar um ré, né? E aí você vai continuar na vitória. Mas que Deus te abençoe e te guarde. Você que está me ouvindo aí no YouTube, em todos os canais que nós fazemos parte, que estamos distribuindo o Café com Deus no Telegram, no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Você deixa lá no YouTube o teu comentário abençoado. Passado, nunca mais. Coloca lá. Passado, nunca mais. Então, viva o presente, porque você deixou tudo para trás. O passado está atrás, mas agora você está vivendo e prosseguindo para o alvo, que é Cristo Jesus, para viver o melhor dele com o coração perdoado, limpo e esperando Jesus a qualquer momento, tá certo? Viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Isso é muito importante. E, se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um Café com Deus Pai e o nosso Cantinho do Coração. Deus te abençoe e te guarde com toda sorte de bênçãos. Amém!